vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque vamos trazer todos os detalhes das operações das vendas de Fabrício Bruno e Wesley, dois jogadores que estão vivendo seus últimos minutos com a camisa do Flamengo e em breve serão vendidos pelo Flamengo. Fabrício Bruno para o Rennes da França e Wesley para a Atalanta da Itália. E vamos trazer aqui os números, os valores e que chamam a atenção. Já vou dar um spoiler, já falei em alguns vídeos, operações que podem render ao Flamengo cerca de 210 milhões de reais. E aí nós vamos trazer detalhes dessas vendas, como forma de pagamento, quando o Flamengo pode receber, se o Flamengo vai atrás de reforços para essas posições, ou seja, as famosas reposições. Falaremos muito sobre isso. Também falaremos do jogo do Flamengo contra o Bolívar na última quinta-feira, situação clínica de alguns atletas, Flamengo sofrendo bastante com desfalques. Então tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, isso é muito importante, ativar o sininho aí, porque toda vez que eu publicar um vídeo, você com o sino ativado, eu publicando o vídeo, a plataforma te comunica e, consequentemente, você fica por dentro de tudo que acontece no Flamengo. E também não deixe de compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vindo. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, falando sobre o jogo de ontem, que eu não consegui fazer vídeo nem live pós-jogo, gente, na boa, eu não estou entendendo por que esse desespero todo de grande parte da torcida pelo fato do Flamengo só, entre aspas, ter vencido por 2-0. Tudo bem, eu vou ser bem sincero, eu considerava e esperava que o Flamengo fosse até fazer um placar mais elástico, talvez uma diferença de 3 gols de diferença, ou até mesmo 4, como o Peñarol fez com The Strongest, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Mas o Flamengo produziu para fazer um placar mais elástico, não conseguiu aproveitar as oportunidades, é bem verdade, mas não podemos deixar de lado o cenário que o Flamengo vivenciou durante o jogo. O Flamengo perdeu o Pedro, que estava fazendo uma grande partida diante do Bolívar. Aí entra o Gabigol. Gabigol também entrou muito mal, isso precisa ser dito. Jogou mal demais e saiu substituído pelo Carlinhos. O Gabigol acabou saindo, não entrou ninguém em seu lugar, porque o Tite não podia mais fazer nenhuma substituição. O Carlinhos já estava em campo, o Carlinhos até deu conta do recado, quase fez um gol de cabeça. Mas o Tite, por exemplo, em nenhum momento ele foi retranqueiro, palavra que muita gente gosta de utilizar. Eu gosto de usar mais pragmático. Pelo contrário, ele foi buscando o gol a todo momento, fazendo substituições ofensivas. Em nenhum momento fez substituições defensivas. Eu não acho que o Flamengo tenha jogado muito mal, como muita gente imagina, e também não acho que o Flamengo deu um show, um espetáculo no Maracanã. Fez um jogo justo, venceu a partida de ida. Eu esperava que fosse um placar mais elástico, pensando no jogo do final de semana contra o Botafogo. Porque se o Flamengo tivesse feito um placar mais elástico, poderia botar jogadores ou até mesmo priorizar o jogo do final de semana contra o Botafogo. 2-0 não é um placar, digamos, tranquilo para o Flamengo. Ou seja, na minha opinião, tem que poupar geral no jogo do final de semana contra o Botafogo, até porque eu imagino que o Botafogo também vai priorizar o jogo da Libertadores, vai poupar geral. Inclusive, se a gente for fazer uma análise, o Flamengo está mais próximo da classificação na Libertadores que o próprio Botafogo. O Botafogo vai pegar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, tendo vencido por 2-1 no jogo de ida. É muito mais difícil do que o cenário que o Flamengo vai enfrentar, embora o Flamengo irá enfrentar uma altitude de La Paz que não é nada fácil. Então, calma, torcedor, não é para ficar desesperado, não concordo com quem está desesperado, marretando o Flamengo, criticando o Flamengo, não concordo com um jogo justo, poderia até ter feito mais. Ah, mas quase tomou gol. Claro, do outro lado tem um adversário, e é um adversário que, embora tecnicamente falando esteja muito abaixo do Flamengo, mas é muito bem treinado. Foi o primeiro do grupo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Tem que respeitar. Quase fez, mas não fez. Então, eu acho que o torcedor ele pode ficar mais tranquilo do que rabugento
digamos assim. Quero destacar o futebol do Luiz Araújo, está jogando muita bola, para mim foi o melhor em campo ontem com a camisa do Flamengo, e o Varela também fez uma boa partida. Lateral direito, voltou bem da lesão que ele sofreu no quadril, fez um bom jogo. Ah, mas ele não dá assistência. Gente, olha só, ele não é perfeito, ele tem pontos a melhorar, obviamente. Mas se a gente for analisar o jogo dele, sobretudo contra o Bolívar, foi um bom jogo, uma boa exibição. Titular hoje, na minha opinião. Vamos lá, durante o jogo, Pedro saiu lesionado, Gabigol também saiu lesionado, De La Cruz saiu sentindo dores e o Gerson também saiu sentindo dores. Pedro e Gabigol foram lesões porque de fato pediram para sair, e até a gravação desse vídeo aqui, os dois não tinham sido reavaliados. A qualquer momento o Flamengo pode emitir um comunicado clínico para falar sobre o caso dos dois, que vão fazer exames médicos para saber a gravidade da lesão. E o De La Cruz e o Gerson, esses preocupam menos, digamos assim. Mas, por exemplo, o De La Cruz, o planejamento do Flamengo já era não utilizar contra o Botafogo, independentemente do resultado. Agora, mais ainda. Então, o De La Cruz será poupado contra o Botafogo e na quinta-feira, diante do Bolívar, a tendência é que fique à disposição. Mas a qualquer momento, Gabigol e Pedro, eles, digamos, saberão a gravidade das respectivas lesões musculares que os dois tiveram. Do lado positivo, eu penso o seguinte: o Pedro pelo menos teve maturidade de pedir para sair. Por que eu estou falando isso? Porque o Vinha acabou não tendo essa maturidade e de repente agravou a situação dele. O Vinha não sofreu lesão apenas no menisco e no ligamento. O Flamengo divulgou que ele também teve uma fratura na tíbia. Então é algo extremamente complicado. Boa sorte, inclusive, ao Vinha nesse processo de recuperação. Vamos lá, galera. Pouca gente lembra, mas no dia 24 de agosto, sem ser esse sábado agora, o outro sábado, o Flamengo tem uma disputa de Mundial Sub-20 diante do Olympiacos no Maracanã. Tá? Então, para quem quiser saber sobre lance de ingresso, como comprar ingresso, tá tudo lá no site oficial do Flamengo. O Flamengo vem divulgando isso em suas redes sociais e também no site oficial. Vamos agora para os dois assuntos principais do vídeo: as vendas de Wesley e Fabrício Bruno, porque eu apurei detalhes dessas operações que o Flamengo está realizando, operações essas que podem render ao Flamengo cerca de 210 milhões de reais. Vamos lá. O Wesley fechou 16 milhões de euros, fixo, mais 4 milhões em metas. Poxa, Vini, mas eles não topavam 18 mais 2? Já expliquei no vídeo anterior, mas vou explicar novamente para a audiência rotativa. O Flamengo preferiu 16 mais 4, porque se fosse 18 mais 2, as duas metas seriam quase impossíveis de serem batidas. Então, nesse caso, o Flamengo preferiu 16 mais 4 porque as metas serão mais fáceis. Então, o Flamengo entende que pode ter uma arrecadação maior com a venda. E fechou 16 milhões de maneira fixa, mais 4. Forma de pagamento em 3 parcelas. O Flamengo vai receber 6 milhões de euros à vista, 5 dias após a assinatura de contrato do Wesley com a Atalanta, 4 milhões de euros no dia 30 de outubro desse ano, de 2024, e 6 milhões de euros no dia 31 de agosto de 2026. Tá? O Flamengo durante 2025 não recebe e recebe a última parcela em 2026. Ficou dessa maneira. E as metas? 1 milhão de euros quando completar 20 jogos, 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta, 1 milhão de euros com classificação à Europa League e 1 milhão de euros se chegar às oitavas da Europa League. Talvez a meta mais difícil aí seja conquistar um título com a camisa da Atalanta, mas o Wesley vai fechar um contrato de 5 anos, ou seja, serão 5 anos podendo atingir essa meta. Cara, 20 jogos ele vai atingir rapidamente, então o Flamengo vai receber essa meta aí, com certeza, esse bônus muito rápido. Então acho que foi uma baita venda essa que pode chegar a 20 milhões de euros, estamos falando de 120 milhões de reais, já falei isso aqui, repito. Gente, 20 milhões de reais no lateral direito Wesley é uma baita venda, é uma venda absurda, é venda de jogador atacante que decide jogo, é praticamente o mesmo valor que o Botafogo pagou para contratar o Luiz Henrique, que está jogando muita bola com a camisa do Botafogo, que inclusive o Flamengo tentou a contratação. Só para vocês terem noção, na boa, o Flamengo vende muito bem. E
Nessa mesma linha, nesse mesmo discurso, eu vou em relação ao Fabrício Bruno, ao Rennes. Está fechado, vai ser 12 milhões e meio de euros, mais 1,5 em metas, totalizando, portanto, aí 14 milhões de euros. Me mandaram a mensagem aqui, mas não é nada urgente não. Totalizando 14 milhões de euros. O Rennes vai finalizar a compra de Fabrício Bruno junto ao Flamengo quando finalizar a venda do zagueiro belga Arthur Theath para o Eintracht Frankfurt, por 16 milhões de euros mais 3 milhões em metas. Ou seja, o Fabrício Bruno vai chegar para substituir esse jogador belga lá no time do Rennes. Eu, com acordo com uma fonte, não posso publicar a forma de pagamento do Rennes e nem as metas que estarão estabelecidas em contrato, mas garanto para vocês que são metas extremamente fáceis de serem batidas, acessíveis. O que eu posso dizer para vocês é: o contrato do Fabrício Bruno com o Rennes será de 4 anos e ele terá, só no primeiro ano de contrato dele, um aumento salarial de 30% em relação ao que ele recebe atualmente no Flamengo. Óbvio que pode aumentar aí durante o contrato, durante o tempo de contrato dele com o Rennes, metas, aí é algo do contrato do jogador com o clube, que isso aí eu pouco procuro saber. Enfim, eu não sou da Receita Federal para ficar detalhando como o jogador vai receber. O que eu posso dizer para vocês é que, novamente, é uma baita venda que o Flamengo está fazendo. Um zagueiro de 28 anos, que tem apenas uma convocação para a Europa e para a seleção brasileira e nunca havia jogado na Europa anteriormente. Será a primeira vez que ele vai jogar no exterior. Inclusive ontem, depois do jogo contra o Bolívia, ele falou sobre esse sonho dele. Poxa, mas ele teve a oportunidade de realizar o sonho no West Ham. Já expliquei. A proposta salarial do West Ham era até menor do que ele recebe atualmente no Flamengo. Então, financeiramente falando, não valeria a pena para ele se arriscar, entre aspas, em um novo projeto, sendo que ele iria ganhar menos, ainda tinha um custo de vida extremamente maior lá, porque morar lá não é fácil. O custo de vida é muito maior, isso é um fato. Então, ele entendeu que não valeria a pena. Agora, no Rennes, ele entende que vale a pena e não é só ele. Tem a família dele também, isso é algo conversado com a família dele. E aí eu sei que muita gente vai me fazer essa pergunta: Vene, terá reposição para a zaga? A priori, não. Para a vaga do Fabrício Bruno, a priori, não. Não é o planejamento do Flamengo. Para a lateral direita, o Flamengo vai liberar o Wesley, vai acertar, assinar tudo, assim que tiver uma reposição já bem encaminhada. O Flamengo está buscando essa reposição, já falei isso para vocês. Então, o Flamengo muito próximo aí de vender esses 2 jogadores. E repito, o Flamengo está trabalhando para trazer reposições e reforços para o elenco rubro-negro ainda nessa janela de transferência. Eu quero a opinião de vocês. Vocês acharam as 2 vendas muito boas? Não aprovaram? Aprovaram? Enfim, podem comentar à vontade. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo importante, porque vamos atualizar a situação do Vinha. Até a gravação desse vídeo aqui o Flamengo não se manifestou, mas nós apuramos a situação do Vinha. Vou dar um spoiler, ele já até passou pela cirurgia e ele vai ficar quanto tempo parado? O que de fato aconteceu com o joelho do jogador? Nós vamos trazer no vídeo de agora. E também no vídeo de agora vamos falar sobre o Wesley, que vive os seus últimos momentos com a camisa do Flamengo, porque já há um acordo entre Flamengo, Atalanta e Wesley. Em breve o jogador vai se despedir do Flamengo, ou seja, a venda está bem encaminhada. Por quanto? Quanto que o Flamengo vai receber de maneira fixa? Quanto de bonificação? Também contaremos isso. E o Flamengo já tem alguém na mira para a reposição de Wesley na lateral direita? Sim. Vou dar outro spoiler. É um jogador português que estava no futebol inglês. Dei um bom spoiler. E Fabrício Bruno vai ser vendido, a diretoria vai contratar reforços. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Não perca essa oportunidade, é só clicar no sininho aí. Se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já, o Pix está aí na descrição. Vamos para as informações. É o seguinte, pessoal, Matias Vinha, ele já passou pela cirurgia, repito o que eu falei na introdução do vídeo. O Flamengo, até a gravação desse vídeo aqui, não havia noticiado, publicado, informado
em lugar nenhum sobre o Matias Vinha, o que de fato aconteceu com ele. Nós apuramos que o lateral esquerdo uruguaio passou por uma cirurgia hoje, dia 15 de agosto, no Copa Star, no mesmo hospital que o Cebolinha passou pela cirurgia ontem. E o Matias Vinha, ele não teve uma lesão simples no joelho não, muito pelo contrário. Ele teve contusão no menisco e também no ligamento. Esse jogador aí vai ficar pelo menos 6, 7 meses parado, ou seja, só volta em 2025. E ele passou por essa cirurgia, agora vai ter um longo período de recuperação, uma contusão extremamente séria, tal como é a contusão do Everton Cebolinha. O Cebolinha, para quem não sabe, para a audiência rotativa, foi no tendão de Aquiles. Ele rompeu praticamente todo o tendão de Aquiles do pé esquerdo, da perna esquerda, passou pela cirurgia. Já o Matias Vinha foi no joelho, se eu não me engano, no joelho direito. Ele teve lesão no menisco do joelho e também no ligamento, ou seja, lesões extremamente sérias que vão exigir muita paciência do jogador, um longo período de recuperação, como aconteceu com o Bruno Henrique, por exemplo, e é óbvio que fica sempre aquela dúvida de como o jogador vai voltar. Mas, enquanto eles não voltam, o Flamengo vai sim ao mercado em busca de reforços e já vou falar sobre isso. Porque, antes de contratar, provavelmente o Wesley será vendido. Porque já existe um acordo entre Flamengo, Atalanta e Wesley. Base salarial, com o jogador tudo definido, informação que a gente trouxe em primeira mão desde domingo, se eu não me engano, sobre o interesse da Atalanta. Ontem a gente mencionou que a Atalanta havia topado 18 milhões de euros mais 2 milhões de bonificação, mas isso vai mudar, vai voltar para 16 milhões de euros e 4 milhões de bonificação. Como assim, Vini? Por que o Flamengo vai fazer isso? Simples, porque o Flamengo entende o seguinte: se fosse 18 fixos e 2 milhões em bonificação, essas metas dessas bonificações eram extremamente difíceis de serem batidas. Então o Flamengo prefere colocar 16 milhões fixos e 4 milhões em bonificação em metas que são mais acessíveis, mais fáceis de serem batidas e, consequentemente, a chance do Flamengo ganhar mais é maior. Isso faz total sentido. A diretoria, na minha opinião, está certa. Estamos falando de uma venda de um lateral direito, 19 anos, que não é titular, a verdade é essa, de quase 120 milhões de reais. Repito, é uma venda absurda. Algo eu não iria imaginar nunca que ia chegar um clube da Europa para pagar 20 milhões de euros no lateral direito Wesley. E a Atalanta quer muito o jogador. O jogador também quer ir para a Atalanta, já está tudo certo, e aí será dessa forma: 16 milhões de euros de maneira fixa e 4 milhões em metas. Quais são as metas? Calma, deixa definir tudo. Pelo que eu sei, eles trocaram documentos já, um documento chegou no Flamengo, o Flamengo não gostou muito do que tinha ali, uma cláusula, pediu para alterar, eles já estão trocando documentos, o negócio está muito bem encaminhado, e eu sei que muita gente vai imaginar que o Wesley foi reserva contra o Bolívar por conta dessa negociação. Não foi. O Tite já havia demonstrado que ia colocar o Varela como titular desde terça-feira. Tanto é que tem um outro jogador que está muito próximo de ser vendido, que é o Fabrício Bruno, que foi titular na partida. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se o Flamengo está vendendo o Wesley, é sinal que já tem alguém na mira para reposição na lateral direita. Sim. E eu vou ser sincero, esse nome eu vi primeiro num perfil no Twitter chamado Mengão, Paixão, Mengão, algo assim, para dar os devidos créditos. E aí eu fui apurar e de fato me confirmaram que o Flamengo tem interesse sim na contratação desse jogador, que é o Cédric Soares, jogador que está livre no mercado e atuou pelo Arsenal na última temporada, jogador português de 32 anos. Para quem não conhece, ele começou no Sporting de Portugal, ficou lá durante muito tempo, passou pelo Southampton da Inglaterra, Internazionale da Itália, chegou ao Arsenal na temporada 2019 e 2020, teve uma rápida passagem pelo Fulham na temporada 2022-2023 por empréstimo, depois retornou ao Arsenal e agora está livre no mercado. Foi campeão já da Eurocopa, 2 vezes campeão da Taça de Portugal, 1 vez campeão da Supercopa da Inglaterra, 1 vez campeão da Nacional Júnior C e 2 vezes campeão da Nacional Júniores A. Então é um jogador que tem
um currículo de respeito. Idade, 32 anos, experiente. Então, já é um nome que está na mira do Flamengo. O Flamengo tem interesse, as conversas estão em estágio inicial, é o que eu posso falar para vocês. Porém, a venda de Wesley está muito bem encaminhada, bem próximo, a qualquer momento pode ser sacramentado. Pelo que eu sei, dificilmente o Flamengo vai liberar depois do jogo contra o Bolívar lá na altitude. O Flamengo quer ter o jogador à disposição, até porque não sabe se vai precisar do Varela ou não, enfim, como que vai ficar a situação do Varela. E tá certo o Flamengo. O Flamengo tem que ter o jogador à disposição, depois libera e aí ele é vendido, repito, uma venda milionária, absurda, 120 milhões de euros. Outro jogador que está muito próximo é o Fabrício Bruno, conversas bem avançadas para que o jogador seja vendido ao Rennes da França, repito, 13 milhões e meio de euros, mais 1,5 em bonificação, totalizando aí, podendo totalizar 15 milhões de euros, mais uma venda absurda do Flamengo, portanto, podendo ganhar 120 milhões de reais com Wesley, 90 milhões de reais com o Fabrício Bruno, totalizando 210 milhões de reais em 2 jogadores. Eu vou falar, a venda do Fabrício Bruno por esses valores também é algo absurdo. É um jogador de 28 anos, que teve apenas uma passagem pela seleção brasileira, tudo bem, é titular absoluto, mas já tem uma idade avançada. Confesso para vocês que eu também não imaginava que fosse chegar uma outra proposta como essa, como chegou a do West Ham, e o jogador na ocasião não quis ir, o Flamengo topou, agora chegou do Rennes da França, e o jogador topou porque ele vai ter um aumento salarial, vai ganhar cerca de 30% mais lá no time francês. Na época do West Ham, ele entendeu que financeiramente falando não valeria tanto a pena, tanto é que ele recusou a proposta do time inglês e agora está muito próximo do time francês. E aí muita gente se pergunta, e contratação, vai ter, não vai? Sim, o Flamengo vai contratar cerca de 4 jogadores, pelo menos, nessa janela de transferência ainda, que está na reta final, mas o Flamengo corre contra o tempo. Inclusive, segundo o jornal O Globo, a diretoria, encabeçada por Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende ir à Europa para buscar reforços nessa janela de transferência. Então, o Flamengo se movimentando, tanto para venda quanto para contratação. Em breve a gente vai ter novidades aí. O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao podcast Mundo GV, falou sobre isso, que na próxima semana o Flamengo deve anunciar alguns reforços. Para finalizar o vídeo, galera, só um assunto rápido aqui de política. O Flamengo, a Assembleia Geral do Flamengo não vai alterar a data da eleição do Flamengo, marcada para o dia 9 de dezembro, numa segunda-feira. Muita gente se movimentou nos bastidores para ter alteração, para essa data ser alterada para um sábado, dia 7 de dezembro. Mas o presidente da Assembleia Geral já bateu o martelo, não vai ter alteração de data, vai ser sim numa segunda-feira. Rossi, Tite queria uma análise sua da partida, perguntar se talvez essa partida não tivesse uma característica para o Carlinhos no momento da substituição do Pedro, poderia ser outra, uma opção melhor, talvez pelo Gabigol já não ter mais uma característica de centroavante. Obrigado, boa noite. Dá para falar do grande jogo que fez? Tá bom. Tá o Rossi representando aqui, fez um puta de um jogo. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. Nós temos um jogador que tem uma grandeza do Gabi e uma coordenação de movimentos com a Arrascaeta de já há quantos anos? Então é injusto, eu acredito ser injusto a gente ficar falando que poderia ser esse, mas não ser aquele, numa equipe que jogou com todo o respeito que ele teve nessa situação e de poder participar e dar sua parcela de contribuição num todo que foi um grande jogo. Pedir silêncio, por favor, tá? E apenas uma pergunta. Quando a pessoa perguntar, é uma pergunta, tá? Teve uma agressão. Ela foi empurrada para o meio. Quem? A Raíza. Ela foi empurrada por um repórter. Por quem? Por quem? Por quem, Raíssa? Por um jornalista. Por quem? Depois ainda faltou com respeito. Dizendo que não estava aqui para trabalhar, que duvidaram que eu estava aqui para trabalhar.
Quem é que é o responsável da segurança ali? É Conmebol? Então vou falar bem alto, tá? Conmebol? Conmebol, para vocês, ó, atentem à segurança da imprensa toda para que ela possa trabalhar. Bem claro. Aqui, Tite, boa noite Rossi, Marcos Martins do canal da KSRN. Tite, eu queria te perguntar sobre a diferença no aspecto ofensivo do Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Ambos tempos de muito domínio em posse, mas o Flamengo no primeiro tempo trocando mais passes, né, construindo de forma mais curta e também explorando a profundidade nas costas da linha defensiva adversária. Num segundo tempo com mais cruzamentos para a área, né, até a entrada do Carlinhos também deve ter contribuído para isso, provavelmente. Então, eu queria te perguntar sobre isso, essa distinção na criação do Flamengo nos dois tempos, e se você analisou estrategicamente isso, justamente por essa diferença. Fases do jogo em que o adversário se posiciona. O adversário se posiciona na média, dando espaço para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo, ele veio para trás, e aí tu tem a possibilidade de jogar do lado e ter jogadores com finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento do adversário. Oi, Tite. Oi, Rossi. Boa noite aí para vocês. Eu vou tocar num ponto que meio que foi repetitivo, porque você, em 2 jogos seguidos, nesse atual momento e estágio das competições, você perdeu 4 jogadores. 2 no fim de semana, hoje mais 2, ali 2 atacantes, o Pedro e o Gabriel. Parece até que a contusão foi um pouco semelhante, a gente vai esperar um pouquinho. E aí eu queria saber como é que fica agora. Eu sei que o Bruno está aí e tudo, mas incide diretamente essa questão de calendário, um jogo atrás do outro, os caras estouram, mas vai para cima do seu trabalho, né, Tite? Vai em cima do trabalho do Flamengo. O Flamengo como instituição, o Flamengo como grandeza. Eu gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa. Me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Mansur. Eu não gosto de citar uma bola. Leiam a crônica do Mansur quando ele fala de calendário, gente. E vocês vão ter. E não adianta, não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, de dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou que, mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Não, também ressaltar agora que fica na frente, né? A gente tem, como assim aconteceu na Copa América também, agora temos que assumir a força do grupo. Nas lesões que a gente sofreu do Cebola, do Vinha, hoje do Pedro, também pode ser do Gabi. Então aí a gente tem que saber que agora é a força do grupo que tem que empurrar tudo para a gente seguir na frente. Também aí o professor também apoiando também nesse momento também do calendário. A gente tem menos de 72 horas no jogo domingo. Depois quizás tem mais tempo para preparar o viagem para a Bolívia, mas é assim. Jogar cada 3 dias também é difícil, mas também o Flamengo aceita, mas também tem que pensar nos jogadores. O futebol não é só um negócio, também é a saúde dos atletas também. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Oi, Tite, boa noite. Satisfação revê-lo. Tinha toda uma expectativa hoje no Maracanã de uma goleada por parte do torcedor, e até o Flamengo, pensando no jogo da volta, abriu uma vantagem, porque todo mundo sabe como é difícil jogar na altitude. Como é que você controlou isso? Porque não dá para golear sem fazer o primeiro, o segundo gol. Passou isso para os jogadores, para ter tranquilidade, para abrir essa vantagem. E pensando aí nessa volta, o que você acha de uma vantagem de 2 gols? Tem o calendário, tem tudo isso que você falou, e agora ainda tem altitude.
Primeiro falar do jogo e de ter a mentalidade dos atletas, porque nós sabemos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender, por vezes, o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque, calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então, essa atuação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado 4-0. Jogou tanto ou mais. Depois nós temos Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pensa que eu não sou um cara de bater para dar clique aí para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, eu sou um cara consciencioso nas minhas análises. Agora, ele projetou. Agora é ter a equipe toda já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo ele é importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Léo José, do Coluna do Fla. Um tema que a gente até abordou aqui no começo, dessa questão, dessa quantidade excessiva de problemas físicos no Flamengo. Agora o Pedro, também o Gabigol. E aí entra aquela questão da necessidade de reforços. Essa semana o departamento de futebol do Flamengo se reuniu diversas vezes e tal. E aí eu queria saber, Tite, o que chegou até você depois dessa reunião do departamento de futebol? O que você passou para o pessoal da diretoria em termos de reforços? Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? Tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo. O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. E direita agora. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Vocês falaram dois pontos importantes, né, na força mental do grupo e na força do grupo como elenco nessa fase que o Flamengo vem enfrentando. Como que vira a chave tão rápido assim? Copa do Brasil, Brasileiro, semana que vem, Libertadores, agora Botafogo, domingo, que jogo que vale liderança, um jogo tão intenso quanto foram os últimos, né, de diversidade de adversário forte. Como que vocês conseguem assim, virar essa chave em tão pouco tempo e sabendo de todas as dificuldades que vem acontecendo dentro e fora de campo? Dividindo a resposta, eu e o Rossi, inteligente a tua pergunta. Porque tu tem que equilibrar essas duas situações. Ela é desafiadora. Agora eu vou agregar uma situação que a gente não vira a chave em lugar nenhum. A gente continua com a chave. Porque desempenho, ele é emprestado de um jogo para outro. De um treino para outro. Tu não estanca, agora vai para cá, agora não vai. Não, eu, como sempre falo também, que todos os jogos são importantes. Obviamente, o domingo temos um clássico, como você falou aí, que vale a liderança, quizás, do brasileiro. Mas aí a gente agora tem que descansar a cabeça, preparar estes 2, 3 dias que temos para 2 dias para o próximo jogo, treinar, nos recuperar da melhor maneira e é assim. O futebol de alto nível, né? De alto nível tem essa possibilidade de jogar cada 2, 3, 4 dias, em realidade não 2. Então aí o atleta sabe que tem que estar forte da cabeça, no mental, para saber que o domingo a gente tem um clássico. Primeiro temos o clássico e depois temos o jogo lá na Bolívia. Então, como sempre falo, é jogo a jogo, a gente tem que pensar para frente, deixar as coisas que vêm acontecendo atrás e, como falei antes também, a força do grupo vai ser o mais forte que a gente vai ter para afrontar esses confrontos que temos na frente. À direita ainda. Tite, Rossi, boa noite. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Tite, eu queria te perguntar se você teve algum panorama em relação ao Gerson, que ali no final do jogo ele também levou a mão na posterior da coxa, deixou a impressão de que poderia ter sentido alguma lesão,
ou se foi por alguma pancada que ele recebeu durante o jogo mesmo. E também te perguntar até que ponto você pretende preservar os jogadores para o clássico de domingo contra o Botafogo, por conta dessa sequência de lesões que o time tem enfrentado. Obrigado. Eu não preservo ninguém e eu não poupo ninguém. Quem tira e quem tem autonomia para tirar é o departamento médico, é médico. Porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Eu não vou pagar preço. Não vou. Não fiz isso a minha vida toda. E sou um ex-atleta que parou de jogar com 27 anos, que estourou ligamento cruzado dos 2 joelhos. Não jogava muito, mas toda a possibilidade que eu tinha de jogar, ela se foi. E o mundo caiu, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu sei os cortes que eu tenho. Eu sei, eu não tinha grana. Eu tinha que sustentar meu filho. Eu tinha que sustentar minha esposa, minha família. E não tinha. Aí estourei meu joelho. Por isso da minha veemência. Até esqueci a segunda parte da pergunta. O Gerson foi em cãibra, o Eric numa pancada também. O Eric pediu para o Fábio, me ajudem aí, que ele estava com o adutor sentindo. Né? O Eric. O Nico estava com cãibra e foi. Quem é que teve? O Varela pediu com as duas panturrilhas. Ele estava fazendo assim para mim. Eu digo, tá, mas me diga o que é. Disse, a cãibra nos duas panturrilhas. Aí demonstra também a intensidade que a gente botou no jogo. Muitas oportunidades, mas também não é fácil fazer gol. Eles também se defendem, o goleiro está trabalhando também. Então, como o professor falou, foi também quizás o maior desempenho hoje, que no 4-0 na fase de grupo. E a gente agora tem que cambiar o chip da cabeça, um jogo domingo e depois na altitude. Também lembrando que a gente lá só perdeu por um gol, controlou bastante bem o jogo, então a gente agora tem que se preparar para o domingo e depois para o jogo na quinta que vem. Mais uma aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, aqui atrás da Marinda Litoral News. A gente viu um jogo hoje muito difícil, né? A equipe adversária caçando muito de La Cruz, principalmente no campo. Até senti um pouco da arbitragem um pouco conivente com esse antijogo da equipe do Bolívar dentro do gramado. Mas eu não queria focar nessa parte, queria focar na dedicação. Vocês falaram muito sobre essa força do grupo, a força do elenco, e a gente vê em você, Rossi, um dos líderes desse elenco naquela fase da Copa América. Você o tempo inteiro empurrando a equipe, acreditando, e o Tite, que está do seu lado, é um grande gestor de elenco. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse elenco, dessa união da equipe, com as lesões que vêm acontecendo, porque hoje no G4 do Campeonato Brasileiro só o Flamengo briga pelas 3 competições. São Paulo está um pouquinho atrás do Campeonato Brasileiro. Qual a importância, na visão de vocês, desse elenco unido, forte, para tentar duelar pelas 3 competições até o final? Obrigado. Não, eu acho que a força do grupo também se fortalece quando a comissão toda prepara cada jogo, não só com o time que joga no jogo, sino também para todos. Todo mundo está sempre preparado e sabe a função que tem que fazer dentro do campo, jogue ou não jogue, se tem que entrar ou não, tem que estar sempre preparado. E isso é muito importante para nós, saber que a comissão nos dá as ferramentas, né, para depois dentro do campo tentar fazer o melhor, como sempre falo. Somos humanos, podemos errar também, mas sempre vamos tentar fazer o melhor, porque também representamos um clube como o Flamengo, que sempre que tem que estar o clube convida, né, a brigar sempre nas 3 competições. A gente está fazendo um grande ano depois de ter ganado o Carioca no princípio do ano, e hoje está na fase final das 3 competições com vida. É muito importante. Aí também ressaltando a força do grupo pela Copa América, a gente perdeu muitos jogadores importantes e o grupo se fortaleceu e se manteve na liderança, obrigando nos primeiros pelo líder do brasileiro, que foi muito importante. A última pergunta, então. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. A minha pergunta é para vocês dois, porque vocês dois na Libertadores têm algo em comum. Na eliminação do Flamengo em 2023, o Rossi era banco e o Tite não era técnico do Flamengo. Queria saber como vocês dois encaram essa responsabilidade de que 2023 não se repita em 2024 para o Flamengo na Libertadores. O Flamengo, assim como contra o Olímpia, ganhou o jogo da ida
e acabou sofrendo na volta, até com gols de bolas paradas, que é um problema do Flamengo esse ano. Obrigado. Histórias e capítulos de momentos que nós não estávamos aqui. Eu estava, mas quizás naquele momento não tive a oportunidade de jogar, mas nas minhas últimas 3 Libertadores eu fiquei fora nas oitavas. Com Boca ficamos fora 2021 com Mineiro, Atlético Mineiro por pênaltis, 2022 Corinthians por pênaltis também. Então a gente sabe, o ano passado o jogo de 1-0 aqui, 3-1 lá. Então a gente sabe que, como foi na Copa do Brasil, a gente tem 200 minutos ou mais também para cada jogo, mas cada jogo é particular. Hoje a gente conseguiu uma ventaja de 2 gols, que ano passado quizás não tínhamos conseguido. E como falei antes, no jogo da fase de grupo, a altitude lá, a gente foi lá, controlou o jogo, depois um contra-ataque, ficamos mal posicionados e acabamos sofrendo uma derrota, mas como falei, jogo por jogo a gente tem que se preparar da melhor maneira e cada jogo é especial, cada jogo tem um condimento especial que a gente sabe como tem que aproveitar da melhor maneira e isso vamos fazer sempre. Ok, obrigado. Os exames confirmaram as suspeitas. Pedro e Gabigol, atacantes do Flamengo, sofreram lesões musculares na coxa, diagnosticadas durante avaliações médicas realizadas nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Essas lesões ocorreram na vitória por 2-0 sobre o Bolívar, na quinta-feira, no Maracanã. Com isso, ambos estão fora da partida de volta das oitavas de final da Libertadores, que ocorrerá em La Paz na próxima semana. A lesão de Pedro foi detectada no músculo posterior da coxa esquerda e, embora considerada menos grave, ainda demandará um período de recuperação de 2 a 3 semanas. Por outro lado, Gabigol sofreu uma lesão semelhante no músculo posterior da coxa direita, que requer um tratamento mais longo, com previsão de retorno aos gramados em aproximadamente 1 mês. Com essas baixas, além de perderem o confronto decisivo contra o Bolívar, Pedro e Gabigol desfalcarão o Flamengo em pelo menos 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Botafogo, Bragantino e Corinthians, além do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No início de setembro, durante a data FIFA, quando o futebol brasileiro faz uma pausa no calendário, o Flamengo intensificará os esforços para recuperar os 2 jogadores a tempo de participarem do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, previsto para a semana do dia 11 de setembro. O sorteio que definirá o adversário do Flamengo nessa fase será realizado na próxima terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, na sede da CBF. A lesão de Pedro aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando ele avançava em direção ao gol, mas foi forçado a parar e levou a mão à parte posterior da coxa esquerda, pedindo substituição imediatamente. Gabigol entrou em seu lugar, mas, no final da partida, também sentiu um desconforto muscular e precisou sair de campo, deixando o time com um jogador a menos nos minutos finais do jogo.